Continuando, nutriente o boro, nós temos que o boro ele apresenta uma maior exigência nas plantas eudicotiledôneas do que nas plantas monocotiledôneas. Isso se dá relacionado à quantidade de pectina na parede celular, uma vez que as gramíneas contêm menor pectina, acumulam menos boro do que eudicotiledôneas. Mais para frente nós vamos ver uma outra característica que se dá por conta dessa diferença de necessidade entre eudicotiledôneos e monocotiledôneos. A absorção é o ácido bórico, ele é unidirecional no xilema, o ácido bórico só é transportado pelo xilema para a parte aérea, ele não consegue ser remobilizado pelo floema. Necessita suprimento constante no solo, da adubação e através de adubação exógena via foliar também, e no fruto, como uma forma de evitar os sintomas de deficiência e a perda em produtividade. Quando ele complexa com o cis-diol, a reação deles forma o grupo itol, que tem uma certa mobilidade no floema, permitindo que haja o transporte do nutriente, mas continua sendo praticamente imóvel. Ele tem participação na formação do grão de pólen tupolínico, ele vai gerar, a deficiência vai gerar má formação do grão de milho e trigo. O boro ele vai participar da formação de fenóis, exalta via pentose e fosfato. A deficiência gera acúmulo de fenóis, diminuição de lignina na planta, o que corresponde a maior necessidade em eudicotiledôneos, pois só monocotiledôneos que eu tenho conhecimento, apenas o bambu ele tem acúmulo de lignina. Normalmente no caule a sinalização ocorre em outros órgãos que mandam o precursor de lignina para o caule para ter esse acúmulo. O acúmulo de fenóis oxidase, por consequência, aumenta o acúmulo de superóxidos. Superóxidos vão gerar danos de peroxidação lipídica da membrana, que consequentemente vão gerar danos na clorofila, DNA e algumas proteínas. Ele participa da síntese de uracilo, componente do RNA, nucleosídeo mais fósforo inorgânico, boro como catalisador, nucleotídeo componente de ácidos nucleicos deficientes em boro, deficiência ácidos nucleicos proteínas, dano para a planta, replicação, mitose, crescimento. Aqui nós temos características de deficiência. As regiões meristemáticas apresentam deficiência, necrose nas extremidades do limbo foliar, amarelecimento entre as nervuras. Nós temos aqui frutos deformados ou atrofiados. A região meristemática, as folhas mais jovens já apresentando clorose e deformação, algum tipo de mutação de deficiência causando deformação nessas folhas, nas folhas mais jovens. Cloro, ele é como eu já tinha comentado, junto com o níquel, foram um dos últimos nutrientes a serem identificados com critério de essencialidade. A essencialidade ela é identificada a partir de que a deficiência vai gerar dano. Como a quantidade exigida desses nutrientes, cloro, níquel, é extremamente baixa, é muito difícil ocasionar essa deficiência. Por isso que não é identificada no campo e por isso que demorou tanto tempo para poder poder configurar os critérios de essencialidade do cloro. Ele participa da fotólise da água, a ATPase no tonoplasto e a osmorregulação. O cobre, ele é absorvido na forma catiônica, cobre 2+, ele é transportado através de aminoácidos ligados ao cobre, pouco móvel, ou seja, ele vai apresentar danos nas folhas jovens. Esse encarquilhamento, a morfologia praticamente de uma folha em formato de chicote, ele é ativador e componente de enzimas e na oxirredução. Na respiração celular, ele vai estar participando de citocromo oxidase, fosforilação oxidativa dele.
Na fotossíntese, nós vamos ver que tem participação no fotossistema 2, compõe a plastocianina e síntese de plastoquinona. O zinco também absorvido na forma catiônica 2+, pouco móvel, tem também como o cobre funções de componente, ativador de enzimas, síntese proteica, componente da RNA polimerase, atua na integridade dos ribossomos e regula a atividade da RNase. Participa na síntese do ácido oleoacético, que é uma oxina, indolcerina, síntese triptofano, aqui está a função do zinco como catalisador. Triptofano, ele é precursor da AIA. E aqui é composta da atividade antioxidante, superóxido dismutase, sódio. Ela precisa do cobre e do zinco aqui como catalisador da reação para poder transformar esses óxidos em peróxido de hidrogênio, que vai ser depois reagido com a catalase para transformar em água e oxigênio molecular. Ferro também absorvido na forma catiônica, porém ele deve estar quelatizado para melhor absorção. Aqui nós vemos a importância dele na reação da porfirina. Ele é pouco móvel, ou seja, o dano vai ser visualizado nas folhas mais jovens. Participa de grupo prostético de enzima, nos citocromos, que a gente falou que a maior parte desses metais internos participa, metais metálicos também. É chamado, tá na lega hemoglobina das bactérias fixadoras de nitrogênio. Na reação da catalase, que a gente comentou pouco tempo atrás, para a formação de água e oxigênio através do peróxido de hidrogênio. A catalase é uma enzima que vai transformar esse peróxido de hidrogênio e liberar oxigênio em água. Ele vai fazer parte de enzimas da porfirina, aqui, ferro, algumas peroxidases na parede celular, ferredoxina, redutase do nitrato, que é no ciclo do nitrogênio, nitrogenado também no ciclo do nitrogênio, que nós vemos a ferredoxina, fotossistema 1, reação lá da produção de lignina, que a gente comentou do boro, que ele também tem participação. Aqui o magnésio, a protoporfirina, mais o ferro, a clorofila. E o ferro aqui nesses vários grupos aqui, ele vai estar participando nessas reações. É uma deficiência rara, como já falei, esses elementos que têm pouca exigência é uma quantidade muito pequena, é difícil de ver deficiência. Ela é um atraso no crescimento. As manchas necróticas que a gente vê aqui, ó, nas margens, tem um amarelecimento como se fosse uma queima, que é característica de necrose. Aqui também mesmo comportamento. Aqui nós vemos o cobre e o zinco, importância na desmutase superóxido, proteção contra superóxidos. Normalmente eles aparecem fotoinibição e fotooxidação, geram esses danos, aparecem junto. Fotossistema 1, fotossistema 2, excesso de luz, vai reagir e gerar superóxidos, e então superóxido de desmutase mais catalisação por cobre e zinco, que vai junto com a catalase e a atuação do ferro, os três últimos nutrientes que nós falamos, cobre, zinco, ferro, vão fazer com que haja uma atenuação do dano oxidativo pelos superóxidos através do sistema antioxidante. Manganês. Calagem excessiva pode gerar dano com manganês, e a seca. Absorção também na forma catiônica, 2+, transporte na forma catiônica também, pouco móvel, ou seja, folhas mais jovens que vão ter o dano. Com fator de enzimas fosforilativas para a produção de magnésio
e da clorofila. O magnésio vai estar na clorofila. Cofator das fosfoquinases, fosfotransferases, atua na síntese de RNA, ativa a polimerase e na regeneração da PEP, carboxiquinase, do sistema C4. Aqui nós temos atividade da PEP carboxinase com relação ao manganês e ao magnésio. Aqui essa mesma equação aqui, a reação PEP mais CO2 mais ADP, oxalacetato mais ATP. Isso envolve a presença de manganês. Aqui nós temos a fotólise da água, no fotossistema 2, vai precisar do manganês também. Sintomas de deficiência, no café aqui, sintoma do manganês no início e no final, quando a planta já pode ter, está finalmente da reação. Clorose generalizado, esse amarelecimento em toda o limbo foliar, e no início nos bordos. Deficiência de manganês vai gerar menor acúmulo de ATP, menor fixação de CO2 e maior acúmulo de nitrato na célula. Aqui nós temos fotossistema 2, fotossistema 1 e na fotossíntese a presença de vários nutrientes, o nitrogênio, o magnésio, que é clorofila, o manganês e o cloro, que na reação do fotossistema 2, o magnésio, que na plastoquinona, que a gente comentou, a importância do ferro e do enxofre, plasticenina, a importância do cobre, o magnésio no fotossistema 1, ferro, enxofre, nitrogênio, nicotinamida, fósforo, de novo nitrogênio, fósforo, o cobre, o zinco, o ferro, o hidrogênio, adenosina aqui de fosfato, que está presente nessa base nitrogenada, magnésio, molibdênio é o nutriente menos exigido nas composições químicas, na fertilidade, na correção do solo. Ele vai gerar danos em brasicáceas e fabáceas mais agudos, são as famílias que tem que ter maior cuidado com a questão do molibdênio. A absorção dele é nessa forma de óxido de forma iônica, aniônica, de óxido de molibdênio. Ele pode ser transportado na forma de aminoácidos e de complexados aminoácidos e no forma catiônica, ou aniônica mesmo. Moderadamente móvel, ou seja, nas folhas velhas que vai ocorrer a identificação do dano. Tem funções na nitrogenase, bactéria fixadora de nitrogênio, e na redutase do nitrato na planta. Deficiência, varia com a espécie. Isso aqui é o folha de chicote, aqui no café, aqui o encarquilhamento das folhas, curvamento e encarquilhamento das folhas. Uma clorose, mancheamentos aqui, ó. Nas fabáceas vai ser clorose nas folhas velhas, que ele vai gerar deficiência de nitrogênio, por conta de ser importante para as bactérias fixadoras de nitrogênio, na nitrogenase. Então, a deficiência de molibdênio vai gerar sintomas de deficiência de nitrogênio, que ela vai gerar uma causalidade de deficiência de nitrogênio. As brasicáceas, família do repolho, couve-flor, brócolis, rabanete, vai gerar esse rabo de chicote, que seria essa característica aqui, nas folhas novas, folhas que não desenvolvem completamente. O níquel, componente da urease, a importância dele aqui. A ureia, ela é utilizada como forma mais simples e mais barata de fertilizante nitrogenado,
porém ela pode desenvolver certa toxidez, e o níquel ele pode diminuir essa toxidez da ureia. O cobalto, como nós comentamos, ele não é essencial, ele é benéfico, porém ele é essencial para as bactérias fixadoras de nitrogênio. Componente da cobalamina, que vai ser a vitamina B12, e na cinzilega hemoglobina. A presença do cobalto aumenta a nodulação. A nodulação são regiões da raiz onde vai acontecer uma hipertrofização do tecido radicular. Ao fazer a secção desse tecido, ele vai se apresentar com coloração, características diferentes, que ele vai estar com a presença das bactérias fixadoras de nitrogênio e ocorrendo o processo de fixação de nitrogênio naquele. Agora nós vamos falar sobre a questão de elementos úteis e tóxicos. Nós falamos que elementos essenciais são aqueles que a planta não consegue sobreviver sem. Os úteis ou benéficos a planta consegue sobreviver sem, porém eles vão conferir o efeito benéfico vantajoso para a planta. Por exemplo, já falamos do caso do cobalto, que ele é benéfico, mas a planta vive sem, só que ele auxilia na nodulação, na presença de bactérias fixadoras de nitrogênio. E os tóxicos são aqueles que causam dano na planta. Porém, todos os elementos podem se tornar tóxicos, até mesmo os essenciais. Se em excesso, eles se tornam tóxicos. O sódio, ele é comumente conhecido como tóxico, porém ele pode ser benéfico. No caso de plantas de ambientes salgados, como o mangue, eles podem ter algum tipo de atividade metabólica. Não se conhece se ele tiver uma função metabólica estrita, ele tornaria essencial para essas plantas, mas pode estar atuando em alguma atividade metabólica não estrita, e tem função osmótica para regulação daquelas plantas ao habitat. Somente concentrando glândulas de sal e atividade com a alta quantidade de sol dentro dessas plantas é que elas conseguem absorver a água através de osmose. Elas precisam de manter essa gradiente de osmose, gradiente salino em alta concentração, para poder fazer essa absorção de água. O silício ele é altamente importante para gramíneas, abundante nos solos tropicais pela presença de fragmentos de quartzo, areia. Então nós temos bastante sais, silicatos. Normalmente eles estão com a dissolução de óxido de ferro e alumínio, que vão dar, por exemplo, o ferro dá uma característica mais vermelhada, rosa esses sais de silício, sílica. Ele confere uma menor solubilidade do alumínio, ou seja, menos dano da presença do alumínio, e maior disponibilidade de fósforo. Essa maior disponibilidade de fósforo é pela diminuição do defeito do alumínio. Aqui em plantas nós conseguimos ver que o silício nas poáceas ele é absorvido abaixo da cutícula. Acontece uma deposição de uma camada de sílica, SO2, abaixo da cutícula, que tem a função de defesa. No caso aqui, ela pode ter defesa contra a herbivoria, melhorar a sustentação da planta. E aqui no caso foi verificado que desses autores aqui, que essa camada de sílica ela impedia a entrada de esporos de fungo, a germinação do esporo de fungo, produção de hifas e a entrada dele na planta, contaminando a planta. Nos tecidos ele é presente como sílica amorfa, e nesse ácido de sílica aqui que ele é absorvido e transportado. As gramíneas, arroz e cana, por exemplo, são acumuladoras de silício. Elas utilizam bastante e criam, acumulam na parede, acumulam nessas camadas abaixo da cutícula, e elas transformam o silício numa forma de defesa contra
o ambiente contra a herbivoria e para propiciar uma melhor adaptação ao ambiente através da sustentação delas. O silício melhora a condução de alguns e a defesa contra, por exemplo, o alumínio. Como no caso a cana, a planta tropical, ela precisa de ter esse tipo de defesa contra o alumínio do solo. Aqui, vai diminuir a transpiração, como a gente falou, porque ele vai acabar depositando nessa camada abaixo da cutícula. Ele acaba se depositando nos tricomas, criando um microclima, menor risco de infecção, que a gente demonstrou aqui com os patógenos. E, como eu falei, ele melhora a sustentação e diminui o risco de acamamento. Acamamento é a partir do tombamento da planta, é a forma como se fosse uma cama ali da quantidade de plantas junto, é denominado de acamamento. E, então, como melhora a sustentação, a gente fala que diminui o acamamento. Gera proteção contra a toxidez de ferro e manganês, que pode ocorrer caso haja uma aplicação errada ou o ambiente esteja contaminado com o ferro. Elementos tóxicos: metais pesados como cádmio, chumbo, mercúrio. Alguns fosfatos podem estar contaminados ou em excesso, eles podem gerar algum dano. Contaminados com flúor, no caso aqui, né? O flúor contaminado em fosfatos pode gerar dano nas plantas. O chumbo ele vai estar presente em alguns tipos de corretivos e fertilizantes e na gasolina, principalmente nos Estados Unidos, que até hoje não foi feita a remoção da gasolina. Na verdade, começaram a mudar a legislação para fazer essa remoção. Bromo, um metal, pode gerar dano. Presente brometo metilo, que é aplicado em mudas para melhorar a fitossanidade. O cádmio está em lodo industrial, alguns corretivos fertilizantes. Não é que os corretivos fertilizantes, que no caso do cádmio, do chumbo, que vão ter esse metal pesado de propósito. Através da forma como é feita a extração dos minerais das rochas que são utilizados para produzir esses corretivos fertilizantes, pode haver resíduo dos dois metais pesados. E isso pode ser, em quantidades mínimas, ser carreado até o processo do cultivo. Porém, raramente vai gerar algum dano no ser humano, mas pode ocorrer o acúmulo durante o tempo. Portanto, é desejável a melhor utilização desses fertilizantes e corretivos oriundos de áreas que podem ter contaminação por metais pesados. E resíduos industriais também apresentam. Cádmio hoje em dia está em todo lugar, é utilizado baterias de recarregáveis. Chumbo é utilizado em bateria de carro, outros vários compostos. No caso, a gasolina era utilizada também como um catalisador, melhorava a eficiência da gasolina, da combustão. Mercúrio era utilizado para poder fazer extração de ouro e outros metais pesados em garimpo. E o manganês, manganês e ferro são essenciais, porém eles acabam se tornando tóxicos por conta da concentração em excesso. No caso do ferro, em solos inundados, ele acaba se tornando altamente disponível no ferro 3+, trióxido o ferro ferroso, e ele acaba se tornando tóxico. O manganês, nos solos tropicais ácidos também, ele acaba se tornando disponível de uma forma tóxica e aumento da concentração também causa danos. O alumínio aqui, que é o mais comum para a gente aqui no Brasil, nos solos terrados, é comumente encontrado, gerando toxidez, efeito que nós vamos ver de árvores retorcidas, o sistema radicular menor. Nós vamos ver um pouco mais aqui. Raízes curtas, grossas, poucos ramificadas, com essa coloração parda. A parte aérea vai ter um menor crescimento.
como a gente já falou, ele precipita fósforo, então vai ter deficiência de fósforo, menor absorção de fósforo, cálcio, magnésio e cálcio. Do fósforo por conta de complexidade precipitada, do cálcio, magnésio e cálcio. A gente comentou lá atrás por conta de aumentar a acidez do solo, que na verdade tem que fazer correção, né, da acidez para evitar a absorção de alumínio e melhorar a disponibilidade desses nutrientes. Precipita fósforo inorgânico nos tecidos, substitui cálcio na parede celular, pectato errado, forma uma parede mais rígida, menor crescimento celular, porque com a parede mais rígida é mais difícil de fazer a expansão e o crescimento da célula para a planta poder crescer. Dá dano no DNA, diminui a divisão celular, a gente já comentou, e precipita o fósforo em solos com pH 5.7, 5.8. Por último aqui nós vamos falar sobre qualidade dos produtos agrícolas e sua relação com a nutrição mineral. Já comentamos logo no início lá que eles têm relação direta com as características organolépticas do material vegetal, como cor, tamanho, forma, sabor. Nós vimos na batata que ele altera a composição do amido, e isso faz com que a batata tenha um período de vida útil melhor para manusear, produzir os alimentos necessários. Tem característica na biologia, né, formação de proteínas, minerais mesmo na planta, os carboidratos, os lipídios, que são importantes para o metabolismo da planta e a sua estrutura em si. E depende da participação dos nutrientes nos processos metabólicos, a questão da nutrição da planta em si. Na qualidade, aumenta a boa nutrição mineral feita, a fertilidade do solo trabalhada, a correção de acordo com a correção do pH do solo, a fertilidade do solo, a estrutura do solo vão gerar uma nutrição mineral correta, a planta sendo abastecida com todos os nutrientes na quantidade certa, o que vai melhorar a competição no mercado daquele produto. Vai melhorar o consumidor, ele é mais exigente, então ele requer esses produtos com maior qualidade, principalmente na exportação e no processamento industrial. Ou seja, a nutrição mineral bem feita, ela é importante para que os produtos tenham uma qualidade, não só no consumo do consumidor interno, quanto para o consumo externo, que é parte principal da produção do nosso PIB, vem toda da agricultura, do PIB brasileiro. É o único setor do nosso PIB, da divisão do nosso PIB da economia nossa, que continua crescendo. Então, essas características de nutrição mineral são importantes serem estudadas, serem trabalhadas e para produzir uma melhor produtividade dos produtos com uma menor área, afetando menos o ambiente, produzindo mais com menos área. Então, essa é a principal função da nutrição mineral. E a qualidade, no caso de mercado dos frutos, a nutrição mineral está extremamente relacionada, e nas qualidades do fruto em si, que você vai ver no pomar caseiro e tal, apesar disso também ter influência do manejo em si. Ou plantas com o mesmo manejo, a que tiver condição de nutrição mineral melhor, vai ter características organolépticas como cor, tamanho, forma, sabor melhor. E aqui no caso, condições biológicas, não para a biologia da planta, mas as proteínas que vão fazer parte desse alimento, os constituintes minerais, mais questão nutritiva, e a participação dos nutrientes no processo da planta vão gerar também melhor efeito nutritivo para o consumidor. Que nós vemos, como estava dizendo, a questão da qualidade, relação de potássio no coco maduro com a produtividade e a pureza do açúcar, que pode ser utilizado na produção de etanol ou para o consumo consumidor
final de açúcar mesmo. Fazendo aqui que aumentando a porcentagem de como, nós temos maior porcentagem de sacarose. E um aumento de produtividade aqui também, comparado com menor quantidade de potássio, o que significa que a nutrição está intrinsecamente relacionada com a produção dos produtos de interesse da agricultura, dos produtos vegetais. Adubação nitrogenada e o teor de proteína no milho. O milho é uma planta que não vai ter uma semente com altos teores de proteínas, como a soja, porém é importante que apresente teor de proteína, teor, quantificação de proteína ideal. No caso, a gente vê que quanto maior o nitrogênio, maior a proteína. Isso é óbvio, porque o nitrogênio é componente intrínseco das proteínas dos aminoácidos. E essa foi a parte final da aula de nutrição mineral, e nós vemos no horário síncrono para tirar dúvidas do conteúdo.